Meus irmãos, minhas irmãs, Pai seja convosco, sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Hoje estamos em um estúdio improvisado, gravando essa aula aqui para os nossos professores e professoras que sempre acompanham essa aula de suporte que antecede a ministração do domingo. Nós estamos estudando os profetas menores, conhecendo Deus nos livros proféticos. Nosso comentarista é o pastor Laurifranco Vilas Boas. Nós estamos chegando ao final do trimestre e todos nós que participamos aí da escola bíblica dominical, mesmo neste período de pandemia, tem absoluta convicção de que Deus falou poderosamente aos nossos corações. É bem verdade que alguns irmãos, algumas irmãs terminam achando que em determinados casos os profetas foram um tanto quanto contundentes, mas foi exatamente isso. Deus levantou homens com uma coragem extraordinária para então trazer o seu povo ao projeto, à vontade que o próprio Deus já havia estabelecido nas Escrituras. A aula de hoje fala sobre Zacarias, aula de número 12, o Deus que chama o fiel para ser bênção. É uma aula de uma motivação, com ênfase na esperança, no encorajamento ao povo de Deus. Nosso comentarista estruturou a aula em 3 partes. Primeiro falou sobre Zacarias, o profeta da esperança. Falou também sobre, na segunda parte, sobre os desafios do povo de Deus no pós-exílio e encerrou esta aula falando a respeito de como viver com realismo em esperança, mesmo em períodos de grandes catástrofes. Os profetas menores que antecederam o exílio sempre procuraram deixar o povo de Deus ciente de que, se não houvesse um arrependimento, um retorno ao propósito de Deus, o juízo seria inevitável. Israel, Judá ouviram essa instrução, essa orientação, mas ainda assim continuou vivendo como se Deus não existisse, como se a sua vontade não fosse importante. O resultado não poderia ter sido menos desastroso para aquele povo. Uma outra questão que também nos chama a atenção é que Judá poderia ter escolhido outro caminho. Judá, de certa forma, talvez poderia evitar o desastre se tivesse dado ouvido à voz dos profetas. No entanto, tanto Israel quanto Judá viraram as costas para Deus e os resultados as Escrituras nos revelam. Muito bem, nós já estamos agora no período do pós-exílio. Na aula anterior, nós falamos a respeito de Ageu e a ênfase que ele deu à reconstrução do templo. Faz sentido perceber que a reconstrução do templo, por conta da interpretação da manifestação do Messias, de acordo com as profecias, então a reconstrução do templo seria algo muito importante. O início da reconstrução foi marcado por grande alegria, um empenho por parte do povo. No entanto, os primeiros desafios logo se revelaram e o povo procrastinou a reconstrução do templo. Nós aprendemos na aula anterior com Ageu que havia o problema do desinteresse, havia também o problema do desencorajamento e havia ainda o problema da insatisfação. Nós sabemos que Ageu exerceu o seu ministério em um curto período, mas o templo então estava pronto. Entra em cena o profeta Zacarias e nós então queremos chamar Zacarias de o profeta da esperança. Alguns autores procuram destacar a ênfase escatológica que nós percebemos no livro de Zacarias. No entanto, fez muito bem o nosso comentarista ao destacar que Zacarias é o profeta da esperança. Nosso comentarista começa destacando a questão da autoria e falando sobre a popularidade do nome Zacarias. Na primeira parte da nossa revista, nós temos essa informação e uma lista significativa, uma lista bastante expressiva com o nome Zacarias presente na própria Bíblia. Uma outra questão importante para esta aula é destacar o propósito e mensagem de Zacarias.
nós encontramos ali também na primeira parte algumas ênfases que são tratadas, trabalhadas, destacadas pelo nosso autor. E ele encerra a primeira parte falando sobre complexidade e também a importância de Zacarias. Mas já vamos rapidamente para a segunda parte da nossa aula, quando ele fala sobre os desafios do povo de Deus no pós-exílio. Ageu já havia mencionado o problema do desinteresse, já havia mencionado também o problema do desencorajamento e o problema da insatisfação, isto é, tentar reconstruir o templo e trazer novamente a glória de Deus para uma nação devastada, e nós encontramos ali um problema que se alastrou durante 15 anos e o povo, ao tentar reconstruir o templo, queria que Deus abençoasse de maneira extraordinária em apenas 3 meses e trouxesse uma bênção que pudesse apagar 15 anos de desastre. Mas nós perceberemos que Zacarias também entra em cena e ele tem um papel importante para encorajar ali o povo de Deus. Na segunda parte, pastor Laurifranco Vilas Boas fala sobre o ministério completo de Ageu e Zacarias. Já falamos bastante na aula de hoje sobre Ageu. Hoje, portanto, agora a gente quer dar uma ênfase maior em Zacarias. Ele fala sobre a questão de uma visão diferenciada que seria superar a apatia e também a frustração. Ele disse que Zacarias tinha um comportamento ministerial caseiro e também vivenciar a honra dentro da sua própria casa. Ele vai trabalhar com aquele remanescente que havia permanecido em Judá por ocasião do exílio, mas ele vai trabalhar principalmente com aquelas levas que retornaram do exílio com o propósito de reconstruir o templo e de dar sequência ao plano da salvação. Claro, a nossa lição vai destacar ali alguns problemas, porque aquele povo que está voltando, de repente chega em um país praticamente devastado. Havia cerca de 70 anos que a Babilônia passara por ali e o rastro de destruição ainda era perfeitamente identificável. Zacarias vai motivar esse povo, então, dando sequência ao ministério do profeta Ageu. E, finalmente, ainda na segunda parte, nosso comentarista trabalha o aspecto da escatologia de Zacarias, falando sobre a vinda do Messias. É verdade que alguns profetas menores, principalmente ali do período pós-exílico, entendem que essa chegada do Messias não é algo que deva tardar. E por isso há toda uma pressa em reconstruir o templo e preparar o cenário para que esse Messias, enviado da parte de Deus, possa então recuperar a glória, a honra do povo da promessa. Mas eu quero, nesses últimos minutinhos que nós temos aqui, já caminhando para a conclusão desta síntese improvisada da nossa aula, trabalhar a terceira parte, porque ela realmente ficou extraordinária. Vivendo com realismo e esperança. Nosso comentarista começa dizendo: seja um realista esperançoso. Foi uma fala de Ariano Suassuna a respeito do otimista, a respeito do pessimista e a respeito do realista esperançoso. Ele disse assim: o otimista é um tolo. Ele acrescenta que o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Gente, como que esta afirmação tem a ver com a realidade do povo de Judá no período de Zacarias? Havia gente excessivamente otimista, gente que não conseguia perceber a gravidade do momento que o povo, que o remanescente estava vivendo, com toda certeza. Mas também havia gente excessivamente pessimista. Nós até destacamos na aula anterior a questão da nostalgia, as pessoas que haviam conhecido o antigo templo e agora, ao perceberem as modestas construções, as modestas edificações do novo templo, sabia que a nova construção jamais se igualaria àquilo que um dia fora o grande templo do Deus Todo-Poderoso. Mas havia também esse realista esperançoso. E em todo contexto, em toda e qualquer situação, como é bom a gente conseguir manter essa perspectiva sóbria, essa perspectiva crítica, realista do momento de dificuldade que a gente vive, mas conseguir também olhar para o amanhã
e saber que Deus está no controle da história, que nós ainda podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Nós mencionamos também na aula anterior, falando ali sobre Ageu, que quando esse povo retorna do exílio, é possível que esse povo ainda encontre os seguintes vestígios na terra de Judá. Em primeiro lugar, havia ainda a experiência traumática da invasão da Babilônia. Pessoas que tinham mais de 70 anos ainda deveriam se lembrar desse período da invasão desse grande exército. Então houve o ataque da Babilônia a Jerusalém, que foi devastador. Nós também falamos sobre a questão de que os judeus tinham que lidar com uma cidade praticamente destruída e por isso carecia da reforma. Nós falamos de uma religião fragilizada e talvez para alguns até irrelevante, e a prova disso está na destruição do próprio templo. Nós encontramos uma política em descrédito, uma vez que falta até mesmo uma liderança para ocupar o trono de Judá com maior expressão. Alguém pode até dizer, pastor, mas havia ali a figura de Zorobabel. É verdade, e o nosso comentarista dá até uma ênfase a Zorobabel e a sua importância também nessa parte do projeto messiânico, envolvendo também a questão política. E o que dizer do exército que havia passado uma experiência desastrosa ao ser derrotado vergonhosamente pelo exército da Babilônia? Então esse é o contexto no qual Ageu e Zacarias precisam exercer o seu ministério. Então, meu irmão, minha irmã, diante da realidade que nós estivermos vivendo, precisamos sempre ter essa postura. De um lado, se nós formos excessivamente otimistas, nós nos decepcionaremos porque a vida tem muitas curvas e certamente nós encontraremos muitas dificuldades em nossa caminhada. Então, o otimista é um tolo porque ignora a gravidade do problema. Agora, pior do que o otimista, certamente é o pessimista, porque o pessimista é um chato. Ele não consegue perceber sinais do mover de Deus e absolutamente nada. Para ele, a história está entregue, para ele a história é um navio aí que está sem rumo, é um trem que saiu dos trilhos e não há expectativa nenhuma quanto ao amanhã. Então eu diria que seria terrível para qualquer cristão viver esse modelo de vida no qual Deus não é participante da história, no qual Deus não intervém. Meu irmão, minha irmã, quando os recursos humanos falham, quando os recursos humanos fracassam, olhemos para o céu, porque em Deus sempre há uma porta aberta, e se ele decidir intervir na história, quem impedirá? É o que diz o próprio profeta Isaías: operando Deus, quem poderá impedir o seu agir? Para a gente terminar a lição, nosso comentarista ainda fala sobre confie em Deus, ouça sua voz e valorize sua presença. Um dos textos bíblicos meus prediletos é Zacarias no capítulo 8. Eu vou tentar aqui não me apegar muito ao texto porque daria uma outra aula, mas eu tenho aprendido com Zacarias capítulo 8 mensagens extraordinárias. O próprio Deus dirá que ele está voltando para Jerusalém. Em Lamentações, Deus disse: eu retirei a minha destra e Judá caiu. Agora, no capítulo 8, Deus diz: eu estou voltando para Jerusalém, estou voltando para Sião. Em outras palavras, eu estou voltando para casa. Ô meu irmão, minha irmã, como é confortante a gente saber que Deus está de novo ocupando o lugar que sempre pertenceu a Ele. E é exatamente essa presença de Deus que vai assegurar a vitória do seu povo. Às vezes nós perdemos a esperança, às vezes nós nos entristecemos, às vezes o desânimo toma o nosso coração, porque nós perdemos de vista esse ensinamento bíblico de que a presença do eterno Deus fará toda a diferença. Deus então está dizendo: eu estou voltando para casa. E ao voltar para Jerusalém, os velhos voltarão para as praças com suas bengalas por causa da sua muita idade. Você se lembra que lá em Lamentações os velhos foram aqueles que mais sofreram por ocasião da invasão da Babilônia, ou pelo menos estão entre aqueles que mais sofreram, e as crianças que também padeceram terrivelmente no processo da invasão.
Pois é, agora Deus está dizendo em Zacarias capítulo 8 que quando ele voltar para Jerusalém, as crianças voltarão para as ruas. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes a gente tem uma visão igrejeira de Deus, uma visão excessivamente templista. Parece que o mover de Deus, a alegria de Deus se restringe ao templo. Ageu falou sobre o templo, mas Zacarias está falando de vida, está falando da cidade. Deus se alegra quando vê os idosos nas praças, Deus se alegra quando vê crianças nas ruas, e é nessa verdade que nós precisamos acreditar. Encerrando a aula de hoje, o texto também diz: seja bênção em tempos de tragédias. É verdade que nem todos podem ser matriz de referência, é verdade que muitas pessoas seguem um modelo de vida que não é padrão para nós, mas Deus tem nos chamado para ser bênção, e lá em Zacarias, Deus vai dizer exatamente isso, que o povo dele, que foi uma maldição, finalmente será uma bênção. Que Deus volte para casa, que Deus volte para as nossas igrejas. No Apocalipse ele até diz que está batendo a porta, então nós precisamos abrir a porta e permitir que ele entre. Quando ele entrar, tudo será diferente. Ei, tenha fé, tenha esperança, acredite, Deus é bom. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou dessa aula improvisada aí, compartilhe com outros professores, outras professoras, outros irmãos, outras irmãs. Gente, muito obrigado. Deus te abençoe. Confie, Deus está no controle de tudo. E um último pedido: se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso, eu estou te esperando, e divulgue-o também para que outras pessoas venham para cá conhecer a palavra do eterno Deus, ou uma porção, uma parcela dessa ministração, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.